Bacana. Então, gente, vamos começar a ver aqui o nosso conteúdo, né, de sistemas distribuídos. Igual eu falei, tá, gente? Até o colega viu aqui, eu já tinha feito de manhã, tentei fazer agora, sincronizar, não sei porquê, que nem para mim ainda não está aparecendo 2025-2 de sistema distribuído. Mas eu vou falar com a Ari, que deve ter algum pipoco aí na DTI. Eu não sei se vocês conseguiram entrar no AVA mais de alguma outra disciplina. Já? Tá, então eu vou ver se o problema que deu. Por quê? Que depois que renderiza o vídeo, eu mostrei para o colega, aí eu crio lá um canalzinho na playlist, aí eu vou botando os vídeos, né? Aí eu boto aulas sendo distribuídas dia tal, aí vai ficando todas as aulas gravadas lá, tá? Aí fica bacana. Então, gente, nessa primeira aqui nós vamos ver o conteúdo, né, introdutório de sistemas distribuídos. O senhor fala de, tipo, aparecer no AVA, porque está aqui no AVA a coisa. Mas engraçado, para mim apareceu. Ué, para mim não apareceu, não. Rapaz, esquisito. Não, mas depois eu vou dar uma olhada aqui, e esse material eu vou botar lá também. Tá? Então, o que acontece sobre o que é um sistema distribuído? Então, a definição ela varia entre autores e muitas vezes é mais uma ideia do que uma definição. Então, primeiro, vamos ver o que é rede de sistemas computacionais ou rede de computadores, né? Então, olha, é uma infraestrutura servindo um conjunto de sistemas computacionais. O que fala sistema computacional? É qualquer coisa dotada de capacidade de processamento. Tá? Qualquer coisa. Tá? Por exemplo, um roteador, tá? Ele é um equipamento dotado com capacidade de processamento. Para ele conseguir, ele tem memória, ele tem processamento, porque ele tem que saber processar, né, as rotas, para onde que ele vai enviar aquele pacote. Né? Tanto é que tem gente, né, que tem até máquina assim, com Linux e tudo mais, e ele pode servir como um roteador também. Tá? Então, qualquer elemento tem capacidade computacional. Tá? É um sistema computacional interligado nessa infraestrutura. Então, ela é interconectada através de links de comunicação de diversas topologias e mídias. Agora, nós vamos voltar lá em redes. Tá? Como assim, professor? Então, a gente vai ter, por exemplo, esses links de comunicação de diversas mídias. O que é a mídia? Hein, gente? Só vou falar uma coisa para vocês. Aqui está todo mundo aprendendo. Pode falar, ninguém vai falar. Não. Cara, aqui é o momento da gente aprender, cara. Se você tiver vergonha de perguntar, de participar aqui, quando tu estiver no mercado, aí sim. Aqui é a hora de aprender, cara. Pode perguntar. Se fosse numa faculdade particular, eu ia falar, o preço da pergunta está no preço da mensalidade. Mas, entendeu? Então pode perguntar, cara. Você não vai perder ponto de pedir, falar ou se errar. Aqui a gente está para aprender. Quando eu sou grandes coisas. Pô, doutor, tem pós-doutorado. Eu pergunto mesmo, não tem vergonha, não. Eu quero aprender. Então, o que vocês acham? O que é a mídia? A mídia é o meio, tá, que vai ser transmitida a comunicação. Então, a gente tem aqui, ó, par trançado, você tem fibra ótica, né? Então, tem o sinal de rádio, né? Então, quer dizer, você tem vários meios que você pode transmitir a informação. Agora eu quero ver essa aqui, né? O que é a topologia da rede? Isso é como ela está organizada, né? Como ela está organizada. Agora, mais uma agora. Lá da disciplina de rede, quais são os tipos básicos de topologia de rede? Lembra? Isso, uma ela já acertou, estrela. Né? Tem um elemento concentrador e
os elementos computacionais ligados nele. Uma estrela. Qual é a outra? Anel. Anel. A terceira, barra. Essa a gente é difícil de lembrar porque na minha época, quando eu estava fazendo faculdade, ainda tinha rede em barra, tá? Foi lá para 89 e tudo mais. Como é que era essa rede, por exemplo? Era igual uma árvore de Natal. Você tinha um cabo coaxial, você tinha um cabinho T, aí você tinha um terminador aqui numa ponta, aí um ligava no outro, tinha um T, outro ligava no outro, aí assim, entrava o cabo coaxial, aí ele fazia a conexão na placa de rede e continuava para outro. Aí qual era o problema? Se tinha uma máquina com problema no fio, tinha que ir no terminador, você tinha algum reserva, e aí pegava um por um. Essa aqui está conectando, você dava o ping, tá, beleza, agora eu vou na próxima. É igual quando você tem aquela lâmpadazinha de Natal antiga, lembra que era serial? Se uma lâmpadazinha queimava, apagava todas, entendeu? Mas aí, como é que a gente descobria? No terminador, porque é em barra, entendeu? E a outra é a híbrida. Híbrida é misturado. Tá? Tanto é que aqui tem um exemplinho, tá? Que isso aqui é um tipo de rede muito... Aqui o desenho aqui não está muito propício, né? Chama Ring Star. O que é isso? Né? Por exemplo, você tem o anel, que é o backbone da rede. O que é o backbone? A linha principal de alta velocidade. Hã? Isso. A coluna vertebral chama backbone, mas em redes a gente também chama o canal principal da rede de backbone, né? E só que o backbone ele é em anel. Que qual é a vantagem de ter em anel? Se vocês forem lembrar, cada rede dessa tem uma característica, né? Então, por exemplo, se você tem uma rede em duplo anel, ela é mais tolerante a falhas, né? Entendeu? Se você tem uma quebra na conexão, ela não fica totalmente isolada, tá? Entendeu? Então, por isso que geralmente o pessoal faz o backbone, ou seja, a parte principal, ou seja, a rede que tem mais alta velocidade em anel, e a distribuição ela faz em estrela. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é como se fosse uma estrela, tá vendo? Distribuindo para dentro. Então, por exemplo, você acha que essas redes igual o cara monta, antigamente, principalmente agora já é mais difícil, mas não tem esse tipo de TV a cabo? Então, ela tem o backbone principal e distribui para dentro das quadras ou para dentro daquela região com estrela. Aí, olha só que bacana. Isso é porque antes de um tempo para cá, óbvio, estou mais trabalhando nessa parte de ar, mas quando eu comecei no mestrado lá em 95, a maioria daqui não era nem nascido ainda, eu trabalhava muito com essa parte de otimização. Então, o que era a otimização? Eu tentar gerar a arquitetura de rede para fazer essa Ring Star com o menor custo possível e que atendesse a necessidade. Então, qual é o problema? Para eu fazer o anel, ele é tão complexo quanto o problema do caixeiro viajante. Porque cada ponto desse de conexão seria igual a uma cidade. Eu não tenho que fazer um anel? É um circuito igual que é do caixeiro viajante. E aí, qual é o problema? Eu tenho que determinar, esse elemento aqui, ele vai estar dentro ou fora do anel? Ainda tem esse problema. Entendeu? Que dependendo, se eu boto dentro ou fora do anel, eu posso estar aumentando ou diminuindo o meu custo. Ou ele vai ficar na parte que é estrela. Entendeu? Ainda tem esse problema também. Então, por exemplo, para você montar a arquitetura ótima, entendeu? Então, porque tem muita gente, montar rede, vamos sair puxando o cabo. Cara, se você tem uma rede, por exemplo, numa cidade do tamanho de São Paulo, mas, gente, não vai sair puxando o cabo. Quantos milhões isso aí vai te custar? Entendeu? Então, pode ser a diferença entre a tua empresa ter lucro ou não ter.
Que quando, rapaz, a gente vê que quando a gente está no mercado, o que o pessoal vê, ó, é cifrão, meu irmão. O cara não quer saber, porque eu usei um firewall e eu usei uma deep learning, o cara quer saber, bom, beleza, e quanto que minha empresa vai ganhar de dinheiro ou vai deixar de perder com isso aí? É isso que ele quer saber. Se tu usou deep learning, se você usou tempo distribuído, paralelo, ele tá nem aí para bagaça. Ele quer saber quanto que isso vai custar e qual é o ROI, o retorno sobre o investimento. Se eu investir 50 mil nisso aqui, isso aqui vai me render quanto? 100, 200, 300? Quanto é que isso vai me render? Aí o cara vai investir no teu projeto. Entendeu? Por isso que é bom. É que antes de também vir aqui para o candidato, como eu falei, eu trabalho com essa parte de modelagem matemática, aí eu trabalhei uma época no mercado financeiro, que os caras gostam dessa parte de modelagem matemática, né? Então, no frigir dos ovos, o cara quer saber isso. Aí você que vai fazer, se você é um cara que traz esse retorno para a empresa, você vai ser aquele cara, assim, na hora que a empresa tiver dificuldade, você fica e o outro vai embora. Né? Entendeu? Por quê? Porque você dá retorno para a empresa. Porque é aquela coisa, né? Até para adiantar para vocês, que normalmente quando você está aqui, já quer ganhar dinheiro e tudo mais, mas você tem que pensar também, cara, que, vamos dizer, se você ganha 1.000, na prática, você custa para a empresa 3 mil. Porque os caras têm INSS, tem 13º, tem não sei o quê, tem aquela pancada de imposto, blá, 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 blá. Se tu ganha 1.000, tu custa 3 para a empresa. Entendeu? Então, cara, se você quiser ser aquele cara que vai para o mercado e é competitivo e tudo mais, tem que ter isso mesmo. Se eu vou fazer uma solução, né, já pensando onde que isso vai deixar, ou a empresa deixar de perder dinheiro, ou vai ganhar mais. Aí você está sendo útil para a empresa. Né? Entendeu? Então, o exemplo seria isso aqui. O cara vai montar essa arquitetura, por exemplo, de uma rede dessa, que essa aí é híbrida, né? Porque ela mistura. Por isso que é ring star, né? Ring que é anel, star que é estrela. Ela é híbrida, ela mistura. Tá? Quer ver? Então, ó, se a gente for ver a nossa rede aqui, ó, eu acho que deve ter aqui em algum lugar. Quer ver? Ó, aqui, rede MetroTeams, que é a nossa aqui, que até o... Deixa eu ver se eu acho a imagem. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem um anel e ela distribui. Tu vê que tem redes que tem lugares maiores, que é da RNP. Tá vendo? Essa aqui lembra pra caramba aquela da Ringstar que eu acabei de mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Então a RNP tem essas redes, tá vendo? Ó? Tem vários ramais. É óbvio que aqui é num grande centro. Isso aqui deve ser Rio ou São Paulo, que é uma rede monstruosa dessa aqui. Tá? Tá vendo? Aqui tem um exemplo, ó, tá vendo? Essa aqui é uma Ringstar, tá vendo? A nossa aqui da MetroTeams no começo era essa daqui. Entendeu? Então, para vocês verem que... Só estou mostrando para vocês, para você ver que uma coisa é o professor falar, outra coisa é mostrar para vocês que esse negócio existe e funciona mesmo. Entendeu? Tá? Bom, então a gente vê. E qual é, a princípio, a rede, a função da rede básica dela é permitir o quê? Que esses elementos, esses sistemas computacionais se comuniquem. Entendeu? Tá? Por quê? Nós, ó, como é que a gente funciona? Por que nós estamos nos comunicando? Ó? A gente usa o protocolo, que é o que? A língua portuguesa, tá? E eu estou usando a mídia, que é o ar, que ela é sensibilizada aqui pela, né? Que é a minha corda vocal, que faz o ar vibrar e chega até o teu ouvido, que chega lá no teu tímpano, que vive e teu cérebro entende. Quer dizer, a mídia que transportou aqui, que se a gente tivesse, por exemplo, no vácuo, a gente não conseguia se comunicar, pelo menos fala não, que a fala só se propaga no ar. Tem que ter um meio físico para propagar, né?
Tá bom? Quer ver um exemplo igual aquele do índio, né? Como é que ele sabia que o trem estava lá, ou um batia lá? Porque no metal, ele transmite onda mecânica muito melhor. Não sei se vocês já fizeram essas brincadeiras, quando você tem um relógio à prova d'água, se você está embaixo da água, está lá do outro lado, você fala que no relógio, cara, tu escuta, parece que está colado aqui no teu ouvido aqui. Porque a água transmite melhor que o ar. E o metal também, a onda mecânica melhor ainda, né? Tá? Então, a ideia é essa. Então, a rede é que permite os elementos se comunicar, trocar informações. Tá? Tanto é que hoje, qual é, vamos dizer assim, o top das galáxias desse negócio que permite essa comunicação, você vê que está, na verdade, como a gente vai falar até dentro dessa ideia de sistema distribuído, né? Essa ideia do IoT, né? Internet das coisas. Então, você tem um mundo de sensores captando informação, precisa da rede, né? E a gente vai ver que, na verdade, ela também funciona também como sistema distribuído, porque se ele pode operar, que uma das coisas, ó, você vê, compôs vários sistemas computacionais igual o outro, se comunicando através da rede, assim, depende da rede. O sistema distribuído está em cima da rede. Se eu não tiver a rede para comunicar, você não tem o sistema distribuído, tá? Onde abriga o conjunto de processos que se comunicam através de um conjunto coerente de protocolos distribuídos para assistir a execução coerente dessas atividades. Então, o que acontece? O ideal é que no sistema distribuído também tenha o quê? Cooperação. Um pode ajudar o outro a realizar a tarefa. Tá ok? Então, você vê, a internet, ela está mais para uma rede ou para um sistema distribuído? Hã? No caso, ela precisa ser um sistema distribuído, porque o que acontece? Ó, o nome que diz, ó, internet. Net rede, interconexão de rede. Se ela não tiver os roteadores cooperando entre si, a informação... Por quê? Eu quero comunicar daqui nos Estados Unidos. Eu tenho um fio que vai daqui lá, direto assim? Não. Então, o que acontece? Você vai passando por inúmeros roteadores que vão cooperando no meio do caminho até a informação chegar lá. Entendeu? Eles têm que cooperar. Entendeu? A mesma coisa é o DNS, quando você faz aqui o tradutor do nome. Porque na rede, você navega o pacote IP, ele, o próprio nome diz, ele tem um número IP. Ele não tem um nome lá, www. Não tem. Entendeu? Quando você entra www qualquer coisa, o DNS traduz. Esse nome equivale a qual IP? Agora eu sei para quem eu tenho que enviar. Entendeu como é que é? A ideia é essa. Entendeu? Então, na verdade, a internet, ela tem que cooperar. Tanto é que você vê que tem, às vezes, determinado ponto pode ficar fora do ar, e aí ele procura a rota alternativa. E é igual o roteador. Você tem o pacote IP, ele tem o endereço IP de origem e destino. Né? Aí você sabe que o IP ele é dividido em duas partes. Né? Você tem a parte do endereço IP que indica a rede e a outra qual é a máquina dentro daquela rede. Aí, dependendo se é da classe A, B ou C, você sabe quantos bits representa a rede e quantos que representa o número de a máquina dentro daquela rede. Entendeu? Aí o que acontece? O roteador ele vê, pô, tem esse pacote aqui, aí ele vai ver. Pô, é para tal rede, ele vai ver. Essa rede é a minha? Se fosse, ele jogava para dentro. Se não é, ele vai olhar o quê? Na tabela de roteamento, qual é a próxima rede que eu vou enviar esse pacote que a princípio esteja mais próximo dela. Envia para lá. Aí quando chega lá na outra, a mesma coisa. É para mim esse pacote? Não. É para quem? É para fulano. Olha aqui na tabela de roteamento. Quem é que está mais próximo? E vai. Aí vai os saltos. Tá? Tanto é que se você der um ping,
você pode limitar o número de saltos lá que você dá. Entendeu? Que dependendo do número de saltos que você dá, ele não vai chegar no destino. Entendeu? E uma... Oi, pode falar, querido. Se eu for a internet, ela está distribuída, mas é Não, mas é porque o sistema distribuído, ele depende da rede. Ele não funciona sem rede. É como se fosse igual aquele lá do Homem-Aranha, o simbionte. Cara, sem a rede, o sistema distribuído não existe. Como é que eu vou comunicar? Entendeu como é que é? Não existe. Entendeu? Ele tem que estar em cima da rede. Entendeu? Ele tem que estar em cima da rede. Tanto é que no pacote IP, ele tem um campo que você pode determinar o número máximo de saltos que ele dá, e a partir de cada roteador ele vai diminuindo de 1. Quando chega a 0, o pacote é descartado. Por quê? Imagina, eu mando um pacote para uma rede, tá? Que se fosse, por exemplo, mesbla.com.br, era uma empresa que já existiu, ela não existe mais. Imagina se ficasse trafegando a rede o resto da vida procurando um trem que não existe mais. A gente atualmente ia ter mais pacote inválido do que válido, ia gerar um tráfego aí imenso à toa. Aí ele tem esse campo, né, que ele começa com um valor alto, sei lá, por exemplo, 30. E a cada roteador que ele vai passando, ele vai diminuindo esse número de 1. Para quê? Quando chegar a 0, esse pacote é descartado. Ou seja, ele não chegou em lugar nenhum. Entendeu? A ideia é justamente para o quê? Para evitar. Né? Essa empresa existia, pum, tirou, acabou, morreu aquilo lá. Aí os pacotes iam ficar perdidos aí por resto da vida. Entendeu? Então, ele já tem essa previsão no pacote IP. Você vê, né, que tem umas coisinhas que são bem legais. Então, a ideia é essa, que o sistema distribuído, ele funciona obrigatoriamente em cima de uma rede, não importa qual é o tipo de rede. Tá? É fibra ótica, é cabeada, é para Dantes. Desculpa para Dantes. Ele está preocupado é o quê? Eu quero é comunicar, ele tem que comunicar. É óbvio, quanto mais eficiente, melhor, né? Mas o importante é comunicar. Tá? E no sistema distribuído tem essa questão dessa aqui, da cooperação. Então, por exemplo, igual essa segunda parte lá mais prática, eu falei, é o quê? As máquinas dentro desse sistema, mesmo que seja na rede local, elas vão cooperar para a execução da tarefa. Como assim? Porque eu falei, processamento de imagem. Quebra a imagem, sei lá, em 20 pedaços, cada um processa um pedaço e depois, né, você junta aqueles pedaços. Aí tem várias formas de juntar, entendeu? Óbvio, a mais noob é o quê? Eu pego todo mundo e envio para um só e esse cara costura os pedaços. Aí a gente vai ver umas outras formas. Cara, eu falo, bicho, eu tenho certos algoritmos que eu pago pau pro algoritmo. Cara, o cara que inventou isso aqui, o cara é ninja mesmo. Entendeu? Que tem forma de você ir fazendo a junção em partes onde que você minimiza o número de comunicação na tua rede. Cara, eu tenho um negócio assim, cara. Eu falei, esse é um dos que eu falo, caramba, bicho, o cara que inventou isso aqui, o cara foi gênio mesmo, teve uma sacada assim, cara, que é espetacular, cara. Só para dar uma ideia aqui para você, por exemplo, exagerando, né? Se você tem, por exemplo, 4 GB máquinas, pô, se todo mundo envia para um só no final, você ia ter o quê? 4 GB menos 1. Lembra lá de PA também? O de N. O que é 4 GB menos 1? Faz nem cosquinha, a mesma coisa. Você tem 4 bilhões de reais. O que é R$1 a mais ou menos? Faz nem cosquinha, né? R$1 a mais ou menos. Faz nem cosquinha. Né? Entendeu? Então é 4 GB. Nesse caso, como ele vai fazendo essa comunicação em partes e vai processando em partes, ela reduz a log de N na base 2. Você só faz 32 comunicações só.
é um pouquinho menos do que 4 GB, né? É um pouquinho menos. E outra vantagem é o quê? Ele não concentra tudo de uma vez no único elemento. Cara, o cara que inventou isso, bicho, eu falo, cara, tem umas coisas que eu fico embasbacado, cara, é genial, cara, entendeu? Porque ele não concentra tudo num único cara de uma vez só. E aí você também saturou ele, não só com comunicação, como com processamento, entendeu? Então ele vai fazendo isso e vai juntando aos pedaços. Mais ou menos igual se fosse uma ideia de árvore binária. Ele vai juntando, distribuindo aos pedaços até chegar no final. Cara, é muito bacana isso aí. E funciona. A gente depois vai implementar esse bichinho, vocês vão ver. É bem legal. Tá? Então, ó, continuando. Então, segundo a Tannenbaum, ele também é um sistema distribuído, uma coleção de computadores independentes que parecem ao usuário ser um computador único. Então, 2 aspectos na definição dele. O hardware é computador independente, mas para o usuário, ele tem a ilusão de um único computador. Quer ver uma coisa que a gente já usa disso? Esses drive virtual. Por exemplo, Google Drive. Cara, um pedaço, um arquivo teu pode estar na máquina, outro pode estar na outra. Tu não tem a menor ideia onde que esse computador está. Entendeu? Mas quando você quer, tá lá. E se você tem uma internet, uma rede rápida o suficiente, parece até que está local. Rapaz, quando você está lá fora, os caras têm essas redes de alta velocidade. Porra, tu baixa o giga, tu clicou, pum. Eu falei, uai, já foi? Não, cara, é de encabular, cara. Eu sei que tem de 1 giga. Tu clicou, eu até olhei e falei, uai, mas será que foi mesmo? A gente tá acostumado a ficar aquele download, aquele trem lá, né? Aí eu falei, uai, já foi mesmo? Aí tu olha lá até para ver se veio mesmo, entendeu? Aí parece que tá local, entendeu? Então, é um exemplo. Outro exemplo que a gente tem é, por exemplo, acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já teve algum conhecimento disso, igual para você ter processamento na nuvem, igual esse AWS, por exemplo. A gente, a mesma coisa, esse Google Colab, igual a gente já viu. Onde é que está essa máquina? Tá aí, meu irmão. Entendeu? Então, a gente, se você tem uma rede suficientemente rápida, parece que está na tua máquina local. Entendeu? Dá a ilusão de que é um único computador, mas na verdade tem um monte lá por trás. É porque normalmente, igual o do Colab, que a gente usa grátis, ele só vai disponibilizar uma coisa, mas se você pagar, vai na medida que você paga, né? Aí ele vai disponibilizando mais coisa para você. Mesma coisa esse da AWS. Entendeu? Se você for pagando, ele aumenta. Né? E às vezes isso é vantajoso, porque imagina que tu tem uma aplicação que ela precisa de muito processador, muita memória, mas tu roda uma vez só, sei lá, por mês, por algumas horas. Pô, em vez de tu comprar uma máquina lascada, aí você tem que ter toda uma infraestrutura de energia, de ar-condicionado, sala especial, tudo mais. É melhor tu pagar numa infraestrutura dessa e rodar aquilo lá que você precisa. Entendeu? Está muito mais em conta. Entendeu? Porque isso na tua empresa, você tem máquina, tudo mais, isso aqui vira, que a gente chama, vai virar um passivo. Porque isso custa, está te gastando energia. Né? Você tem que montar, ainda mais com uma máquina top, você tem que montar toda uma estrutura, aí é ar-condicionado, espaço, que aquilo ocupa espaço, entendeu? Então, às vezes tem esse benefício, entendeu? Então, a ideia do sistema distribuído, quer dizer, a gente já, mais ou menos, já lidar com essa ideia do sistema distribuído, tá? É que te dá essa ilusão de um computador único. Você não tem a menor ideia onde que aquilo está. Dropbox, por exemplo. Onde é que está? Você está guardando aquele teu dado, onde é que está isso? Nossa, a menor ideia onde que meu arquivo está. Nossa, a menor ideia. E pode até acontecer de um arquivo tu põe na mesma pasta, um está na máquina e outro está numa outra máquina. Pode acontecer. Tá?
E aí, daqui a pouco, a gente vai ver qual é a importância para o sistema distribuído disso aqui. Ó. Tá? Bom, isso aqui a gente já falou, né? Qual é o resumo? Que é uma coleção de sistemas computadorizados ligados para uma rede e utilizam software para produzir uma capacidade de computação integrada. Né? Não, igual você vê, igual esse negócio, lembra igual daquele filme lá do Velozes e Furiosos, lá que tinha aquela mulher lá que criou, acho que era Olho de Deus, né? Aquele negócio? É o quê? Era uma IA que usava todos os sistemas como se fosse um IoT para coletar dados, entendeu? E essa IA analisava, porque viu? Ela procurava pessoas, câmera, imagem, se era ligação, procurava em tudo, né? Entendeu? Sim, né? Você tinha os sensores na ponta, captando aquele volume imenso de informação, transmitido pela rede, tinha que ter o elemento depois computacional. Nesse caso, era uma IA que achava qualquer um em qualquer lugar onde que tivesse. Tá? Ok? Então, o que eu acho que está engraçado, só para mostrar para vocês uma piadinha aqui, quer ver? Isso eu mostro até na disciplina lá também de Deep Learning. Quer ver? Aqui, ó. Carnaval, Bahia, bandido encontrado, fantasiado, imagem. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Aqui. Esse é um cara com câmera de reconhecimento. O cara fantasiado de mulher reconheceu o cara. Aí, ó. Reconheceu, cara. Rapaz. Não é mentira, não. Aí, ó. Câmera de reconhecimento facial acha criminoso no carnaval. O cara fantasia de mulher achou o camarada lá. Rapaz. Pra você ver. Entendeu? Cara, aí, com pistolinha. Ainda pagou o mico, imagina. O cara ainda vai entrando em fantasiar de mulher ainda. Cara, é zoado demais esse negócio aí. Mas para você ver, cara, e acha mesmo, bro. Que o pessoal acha que esses negócios é mentira, a história da carochinha. Eu mostro aqui lá na disciplina de plano que a gente faz, reconhecimento de imagem, eu mostro lá também, vai, tu vê. Mas acha, cara. Né? Você vê, funciona mesmo o negócio. Então, aqui tem, só para a gente diferenciar um pouquinho, tá? Considerando a existência de vários processadores. Então, tem aqui ó, o que a gente chama multiprocessador. Então, a gente tem compartilhamento de recursos físicos, tal como memória principal, disco e relógio, fortemente acoplado. O que quer dizer isso? Ó, por exemplo, se você tem uma placa e você tem 2 ou mais CPUs naquela mesma placa. Ou seja, ela compartilha recurso físico. Quando eles querem trocar informação, eles trocam o quê? Através da memória. Entendeu? Ele não precisa, a princípio, fazer uso da rede para isso. Entendeu? Então, ele compartilha. É igual, por exemplo, se você cria um multithread, você pode ter compartilhamento de memória ali. Né? Tá? E eles também são sincronizados. Essas duas CPUs elas estão sincronizadas pelo mesmo relógio, que eles estão na mesma placa. Tá? Então, isso a gente tem exemplo, essas máquinas que têm várias CPUs, ou mesmo a CPU multicore. Por quê? Para o computador, a princípio, não sei se você já viu aqui no sistema do Windows, ele identifica como se fosse cada core como se fosse uma CPU. Já viu lá no gerenciamento? Ele vê, no caso, dessa forma. Né? Tá? Então, ele tem, vamos dizer assim, qual que seria, a princípio? Um ponto forte é o quê? A comunicação é bem rápida, depois você faz ver memória, você está no mesmo bus de dados ali interno, é rápido. Qual é, vamos dizer, o ponto fraco?
qual é a escalabilidade? Se eu tenho uma placa que tem 2 soquetes para botar a CPU, como é que eu boto a terceira? Como é que eu boto a quarta? Não dá. Eu tenho lá o banco de memória. É tanto. Se eu quero botar mais, dá? Não dá. Você ficou limitado. Essa questão de escalabilidade. E qual outra coisa? Tolerância à falha. Qualquer um desses elementos que queimou, para tudo. Não é? Para tudo. Tá? Então, você vê que essa questão da escalabilidade, ou seja, capacidade de aumentar, tá? E a tolerância à falha é bem baixa nesse caso. Tá? Já os outros 2 casos, o multicomputador e sistema distribuído, tá? São computadores com seu hardware básico independente e que se comunica por rede de alta velocidade. Por exemplo, isso que a gente tem aqui, ó. Eu tenho cada computador com seu hardware básico independente, porque a placa, a memória, CPU, disco, esse aqui também, mas eles podem se comunicar e cooperar na execução da tarefa. E aqui, por quê? Porque aqui a gente está numa rede de alta velocidade. Então, aqui, a princípio, é 1 gigabit, né? Que é a gigabit Ethernet. Qual é a diferença para o sistema distribuído? Que, normalmente, o multicomputador, ou cluster, está numa LAN. Tanto é que, se você pegar aqui numa LAN, quer ver? Ó? Só mostrar aqui para vocês. CMD, deixa eu aumentar o tamanho da letra, né? Alguém aí... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Qual é o pconfig /. Aqui. Vamos olhar aqui, ó, o seguinte. Aqui, ó. O meu, esse aqui, 10.10.28.62. Alguém que está aí numa máquina que está no cabo de rede, me passa o IP aí, para eu dar um ping aqui. Tem alguém que está com a máquina ligada? Só para vocês verem que quando dá na rede local, o ping geralmente é 1 ou menor que 1 milissegundo. 181? Ah, tá. Tá? Geralmente, ó, o tempo é bem baixo. Tá vendo? Se você for dar um ping, por exemplo, numa máquina, por exemplo, aqui, vou lá quer ver, ó, nos Estados Unidos, aqui, www.mit.edu. Cara, você vai ver, ó o tamanho do ping aqui. É muito mais alto. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? Que o atraso no pacote é muito maior. Tá vendo aqui o TTL? Isso aqui é aquele informação que eu falei para vocês, que o número de saltos máximo que ele pode dar, time to life. Então, ele pode dar no máximo 50 pulinhos. Entendeu? Passar por 50 roteador. Se passar de 50, a cada um ele vai diminuindo, tá vendo? É o TTL. Aqui, ó. Tá vendo? Então, você vê, quando você vai para uma WAN, ou seja, uma rede de longo alcance, você vê que o tempo aumenta. Então, essa que é a diferença básica do multicomputador para o sistema distribuído, que aqui você está numa WAN. E quando você está na WAN, o tempo, o atraso, é significativo e incerto. Por quê, cara? Se você está na rede local, tudo está sob o teu controle. Agora, na internet, quase nada está sob seu controle. Então, um roteador que está no ar pode sair, um canal, uma linha de comunicação pode romper, entendeu? Então, as coisas não estão sob seu controle. Por isso que fala, é significativo. Não é igual aquele ali, outro, uns milissegundos ou menos. É bem mais, entendeu? E incerto. O que é? Não é... Ele varia bastante. Tá? Essa que é a ideia do sistema distribuído. É porque você está numa WAN, ou seja, numa rede de longa distância. E um multicomputador, vamos dizer, a ideia do sistema distribuído é basicamente a mesma, mas só que você está numa rede local. Ou seja, está tudo sob seu controle. Na rede local você está, né? A princípio, está tudo sob seu controle. Você trabalha lá na TI da empresa. Pô, você tem o controle lá do switch, da tua rede interna, você tem controle. Entendeu? Agora, se você está conectando com uma outra filial, tu que está lá não sei onde que usa a internet, aí já não.
Tá? Tá legal? Então, para vocês sentirem um pouco a diferença. Aí, por exemplo, igual esses caras lá da OpenAI e tudo mais, ele roda aqui, ó. Tá tudo dele tá dentro lá do mesmo local. Ou, se por acaso tiver num local diferente, ele não quer nem saber. Ele mete uma linha dedicada de alta velocidade. Entendeu? Por quê? Porque para eles tempo é dinheiro, cara. Eles não podem esperar. Eu vou ter o meu modelo que é para eu treinar em 5 meses e vai demorar 9, 10. Pô, cara, 2, 3 meses a mais para uma empresa desse naipe faz muita diferença. Onde a concorrência é muito grande, ele mete mesmo, gasta grana lá e dane-se. Ele gasta mesmo. Tá? E nesse caso faz diferença. É diferença entre o cara ganhar o mercado ou não. Se você imaginar, no mundo inteiro, quantas pessoas pagam essa assinatura aí para poder ter os recursos mais top aí do chat? Você vê quanto que os caras arrecadam, né? Entendeu? E aí você vê quanto é que arrecada com isso aí. Então, vocês veem que isso aí realmente... Tanto é que você vê como é que os Estados Unidos, quantos bilhões e bilhões de dólares naquele tal de projeto Stargate aí. O que tu acha que o Laranjão lá tá de olho aí nas terras raras e tudo mais nosso aqui? Porque você faz esses chips, faz essas eletrônicas com o quê? Precisa disso, meu irmão. É com essas terras raras. Eu ouvi um outro cara e também falou que é verdade. Por que ele tem interesse aqui? Qual é um dos poucos países ainda no mundo que tem essa quantidade de energia limpa? Por exemplo, você é energia hidrelétrica. Só que no Tocantins, quantas hidrelétricas tem? Você não está queimando carvão. É energia limpa, cara. Entendeu? Então, o cara tá com esse... Não é à toa. Entendeu? Os caras tá de olho na gente aqui. Não é porque quer criar quizumba para poder meter a mão. Entendeu? Porque essa questão desses minerais e geração de energia, entendeu? Você vê hidrogênio verde e tudo mais. Caramba, é aqui no Brasil, meu irmão. O problema é que nós é que não sabemos explorar o potencial das que a gente tem. Por isso que eu falo, o ruim de ir para um lugar dele é a volta, que você fica chateado. Porra, que nós temos tudo para ser o melhor país do mundo, ou pelo menos ser um tão bom quanto, mas não é. Porque nego só quer saber de roubar e o resto do pouco se lasca para lá. Entendeu? É triste. Né? Então, agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas características desses de sistemas distribuídos. Tá? Então, tem esses aqui, mas a gente vai falar cada um e a gente já vai direto. Ó. Aqui, ó. Quer ver? Então, ó. Aqui, ó. Compartilhamento de recursos. Então, inicialmente, a ideia de sistema distribuído ela foi criada para essa questão de compartilhamento de recursos. Por quê? Pô, hoje não, né, cara? Mas antigamente, cara, você faz ideia quanto que custava uma unidade de disco? Caramba, cara, era caro pra caramba. Entendeu? Porra, eu me lembro, cara, o primeiro HD que eu tive na minha máquina, 40 mega. Meu Deus, cara, foi uma nota preta. 40 mega que eu tinha no computador. E era o HD da Seagate, porra, eu era o cara, eu tinha 40 mega, cara. Pô, que antes de eu ter HD, eu andava com aquela caixona cheia de disquete, que esse disquete tem aquelas porcariadas todas, né? Entendeu? Aí, outra coisa, cara, antigamente era extremamente caro, impressora. Então, cara, se você pode ter uma impressora só e a empresa fazer uso dela, você não precisa ter uma em cada computador, entendeu? Hoje, cara,
Cara, vocês têm que ver que hoje as coisas têm mais acesso. Cara, antigamente, cara, isso era, dizer que era artigo de luxo, cara. Entendeu? Só para você ver. Me lembro, cara, pô, naquela época, uma impressora laser, cara, pô, da HP, que não tinha impressora, custava $1.000. Você vê, quase R$ 6.000. Porra, tu vai comprar impressora, computador, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, com 6 mil. Antigamente era só uma impressora. Entendeu? Era caríssimas as coisas. Entendeu? Então, a questão de ter o sistema distribuído, uma das funções era essa. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, né, eu trabalhei na Secretaria de Educação, aí, como também naquela época, a internet ainda era muito ruim, cara, né? Foi 93, 92, um negócio desse. Era internet de escada. Era 4.800 kbps. Ou seja, pô, é 50, 100 vezes menos do que 1 mega. Se uma conexão de 1 mega hoje em dia é uma porcaria, agora você imagina de 4.800 kbps. Aí é óbvio, era só interface gráfica, mas aí o que acontece? Como a rede era de baixíssima capacidade, o que acontece? Lá nas pontas tinha terminal burro. Como assim terminal burro, professor? Ele só tinha o monitor, o teclado, mandava a informação, né? Aí ele só aparecia lá a tela desenhada, aí ele digitava, voltava só aquela informação, era tudo processado lá no nosso servidor local lá, entendeu? Era uma versão de Unix, que era o sistema operacional chamado Xenix, que de Unix, né, tem um monte de tipo aí de versões diferentes do Unix, né? E aí a gente tinha que fazer, era desse jeito, cara, porque é o que a gente tinha na mão. Quer ver um exemplo? Ainda hoje no Brasil, alguém alguma vez, sem querer, já teve conta aqui no Banco do Brasil, aí você olhou lá, o gerente está usando uma tela preta com as letrinhas assim, azul. Por quê, cara? É que tem muito sistema básico do banco, tá? Que ainda funciona em grande porte, com tela caractere, para ter transmissão por satélite. Você tem que imaginar que o Banco do Brasil é um banco público que basicamente tem todos os municípios do Brasil. Agora, tu imagina lá na bimboca da parafuseta do Caxindelê, você vai ter internet lá? Tem que ser sinal de satélite, cara. Entendeu? Tanto é que ainda tem algumas biboquinhas que os caras nem tiraram. Mas se você for ver alguma cidade interior onde tem agência do Banco do Brasil, você ainda vê que tem uma antena de satélite lá em cima. Aí os caras não deixaram para lá, né? Que agora já chegou a internet, mas antigamente, quando não tinha, você vê, cara, muita cidade, não sei aqui se alguém é do interior, não faz muito tempo que chegou a internet lá, não. É ou não é? Quem mora mais para o interior, que eu tô vendo, não é tanto tempo assim que chegou. Mas só que o Banco do Brasil é o primeiro CNPJ do Brasil, o 001. Então, esse trem já existe, ó. Entendeu? Então, como é que ele ia comunicar? Como é que, imagina? O cara tem 1.000 na conta, tira 1.000, aí ele corria para outra cidade, que não comunicou. Não, eu tenho 1.000 na conta, tira aqui. Aí eu corro para outra, tira 1.000. Porque se não comunicou, como é que vai estar consolidado no banco? Então tem que comunicar, meu irmão. Não é não? Pô, eu tenho 1.000 na conta. Aí eu tiro aqui. Se não comunicou para lá, pô, eu vou na cidade próxima, ó, eu tenho 1.000 na conta, tira aqui. Aí corre para outra, tira. Se não comunicou, já viram um filme que tem do Leonardo DiCaprio? Acho que é. Que ele é um falsário e ele descobriu que antigamente, na década de 60 nos Estados Unidos, você passava um cheque, ele tinha que sair daquele local
e até na origem para poder validar. Mas aí ele já pagava no local e o cara só passando cheque falso, porque ele encontrou essa falha no sistema. Porque se não comunicava instantaneamente, meu irmão, aí ele quebrou o sistema. Entendeu? É maneiro esse filme, cara. O cara é um falsário, tanto é que depois ele faz amizade com um cara que é do FBI lá, do FBI, que no final até contrata ele para trabalhar, que depois que ele paga a pena, para trabalhar no sistema de falsário lá do FBI. É maneiro, filho. Mas ele quebrou ele descobriu essa falha, porque não comunicava instantaneamente. Entendeu? Aí, quando os caras iam dar fé, ele já tinha metido a cheque daquela conta lá, que não tinha fundo, entendeu? Então, por conta disso. Por isso que, mesmo sendo caractere, satélite, dane-se, comunica, cara. Entendeu? Porque não pode, porque senão o cara explorava isso aí. Entendeu? Isso a gente chama, assim, como da condição de corrida. Porque ele corre, ele chega primeiro que a informação lá. Para aquele lá, você ainda tem 1000. Então, você correu, né, mais rápido do que a informação. Você chegou lá primeiro. Entendeu? Né? Então, essa aqui é a ideia. Então, no princípio, a ideia foi essa, foi para compartilhar recursos. É óbvio, hoje não parece assim tão, né? Mas, vamos dizer, se você ainda tem um recurso extremamente caro, por exemplo, igual eu quero um laboratório eletrônico, eu tenho que compartilhar um sistema distribuído. Eu tenho um microscópio atômico de não sei o quê, você compartilha ele no sistema distribuído e as pessoas de diversos locais fazem acesso àquilo lá. Tá? Essa parte também é tranquila, gerenciamento de recursos, né? Então, para poder fazer gerenciamento, né? Aí você tem as permissões, né? Que os usuários, né? E os elementos do sistema podem fazer. Né? Tá? Então, hoje em dia, os sistemas dão suporte a isso. Outra coisa importante, cara, é seguir padrão aberto. Provavelmente vocês devem ter visto lá em I6, essa história da computação, lá também na década de 60, 70, tinha grande porte, você tinha que comprar tudo de uma única empresa. Era a máquina, era a impressora, era isso, aquilo, você ficava fechado naquela empresa. Por quê? Se você comprasse uma coisa de outra, não funcionava, ele não se interconectava. O que é seguir padrão aberto? É igual, por exemplo, essa máquina aqui. Você precisa, vou comprar memória RAM, precisa ser de uma única marca específica? Não. Basta ela seguir o padrão lá do clock, DDR e tal, acabou, não importa a marca. Por quê? Porque ela segue aquele padrão. Qual foi uma coisa que melhorou muito essa questão da comunicação em rede também, sendo distribuída? Quando, basicamente, hoje a grande maioria adota o protocolo TCP/IP. Entendeu? É o TCP/IP. Tá? Entendeu? Porque aí você sabe que todo mundo consegue comunicar. Entendeu? É até uma curiosidade, não sei se o professor falou isso com vocês lá, você já sabe que existe o protocolo IPv6. Aí você fala, professor, por que então hoje em dia a gente só não usa IPv6? Porque a forma de endereçamento é diferente. Então, o que normalmente o pessoal faz? Ele empacota, você, na rede aqui local, você usa o IPv4, empacota no IPv6 para você botar nessas linhas de alto desempenho. Aí chega lá do outro lado, você tira o IPv4 de dentro do IPv6 e entrega na rede local. Por quê? Você sabe que do outro lado todo mundo é compatível com o IPv4, mas você não sabe se é o 6. E aí você não ia conseguir comunicar. É por isso que não, né, adotou todo mundo já o 6. Vai chegar uma hora que vai, né? Porque vai trocando o parque de máquina todinho. Né? Aí, por exemplo, o cara já vai ter placa de rede compatível com IPv4 e IPv6. Igual foi desse da internet. Inicialmente era internet de 1 megabit, aí depois tinha a de 10, aí ficou 1/10, ou seja, ela suportava as duas, aí já melhorava.
Entendeu? É assim que a coisa vai indo. Mas essa ideia de seguir padrões abertos é por conta disso, para você não ficar na mão de um único fornecedor. A vantagem dessas máquinas é que a gente chama máquina commodity. O que é máquina commodity? O commodity. Isso que a gente às vezes hoje fala. Café é uma commodity, soja é uma commodity. O que é commodity? Tá? É um elemento padronizado onde que eu decido de quem eu vou comprar unicamente só pelo preço. Que o produto é o mesmo. Entendeu? Igual eu falar, negociando a bolsa. Café. É café, bro. É soja? É soja. De quem que eu decido que eu vou comprar? O cara olha no mercado e vê quem é que dá o menor preço. É isso, eu compro. Entendeu? Essa que é a ideia de commodity. Então, qual é a vantagem da commodity? É fácil de achar. Entendeu? Você acha em qualquer lugar. É compatível. Tá? Então, por isso que é interessante seguir padrões abertos. Quer ver uma coisa que acho que a maioria de vocês não chegou a pegar, que hoje ninguém nem mais usa, né? Quando tinha o disco, aí DVD, aí tinha o Blu-ray e tinha um outro que eu já até esqueci o nome. No começo, aí enquanto não firmou num padrão, cara, era caro da moléstia que se você quisesse comprar um trem. Até a hora que um padrão prevaleceu, não, foi Blu-ray dele, aí todo mundo começou a produzir, aí o preço da... Aí dava para nós, pessoa normal, comprar, porque antigamente, quem queria era só os caras ricos mesmo, pô. Tipo, comprar um leitor de DVD, um desse Blu-ray, era coisa de mais de $1.000. Aí depois que definiu o padrão e começou a produzir em massa, todo mundo produzia, aí o preço caiu. Por isso que é interessante seguir padrão aberto, também para você não ficar na mão do fornecedor, né? Tá. Essa questão aqui, concorrência, né? É só para garantir, né, o acesso ao recurso, né? Para não ter a colisão, né? Não sei se vocês lembram, igual tem lá em sistema operacional, quando você vê programação multithread, né? Que a gente vai precisar aqui nessa disciplina aqui também. A escalabilidade, né, que é a capacidade de crescimento. Então, isso por quê? Volto a dizer, o sistema distribuído é legal, por quê? Se você tem suíte, tem um suíte, tem 32, 64 portas, e lotou, qual o problema? Cascateio, boto mais um, liga um no outro, tem mais tantas portas, então você vai crescendo esse trem à vontade. Agora, se você tem uma máquina só, ela tem esse limite. Entendeu? Você tem um limite. Então, por isso que é interessante. Se vocês forem olhar, ver aqui, aqui, se eu olhar, por exemplo, qual a quantidade de servidores do Google? Rapaz, eles têm mais de 1 milhão, cara, de servidores. Se eu for ver, cara, aí, estima mais de 1 milhão. Entendeu? Então, cara, não é uma máquina só que responde isso. Não é. Entendeu? Eles têm também vários países, é mais rápido. Entendeu? Então, eles têm as informações, data center locais, e eles se comunicam também entre si. Mas por isso que eu estou te falando, cara. Então, muita máquina para poder dar conta. Agora, você imagina quantas pessoas estão entrando agora aqui no Google fazendo uma consulta também, para conseguir responder isso. Então, uma das coisas também é para isso. Por exemplo, se você tem serviço web, dependendo da quantidade de serviços que você tem, até porque para você poder dar vazão. Como assim? Você imagina que o canal aqui de comunicação como se fosse um cano d'água mesmo. Entendeu? Aí, o que acontece? Por exemplo, eu já fiz isso, por exemplo, às vezes num servidor, para aumentar a vazão dele, eu botava mais do que uma placa de rede, para não ficar sobrecarregado. Entendeu?
um elemento só. Até para você que chamam em inglês esse termo, né? Through output. Você dá vazão. Entendeu? Por quê, cara? É que tem um limite. Entendeu? É que isso não era assim, da época de vocês. Antigamente, cara, igual quando aconteceu. Quando a Gol falou assim, no final de semana vai ter passagem a R$1. Bicho, era um ataque de negação de serviço legítimo, ou seja, era tanta gente tentando acessar o servidor dele ao mesmo tempo e derrubava o servidor dos caras. Não dava vazão. Não dava. Entendeu? Não dava vazão. A mesma coisa, há uns anos atrás, agora não. A mesma coisa. Deixava para mandar a declaração de imposto de renda no último dia. A rede do CEP, antigamente, não dava vazão. Não dava. Putz, você tinha que ficar. Até uma hora. Ih, agora foi. Entendeu? Porque conexão rejeitada, conexão não completava. Isso deve acontecer na época ou da matrícula, que sai resultado do vestibular, pode acontecer. É tanta gente querendo acessar ao mesmo tempo que o sistema não dá vazão, entendeu? Para vocês verem que isso acontece na prática de verdade, né? Peraí, onde que eu estou mesmo? É aqui. Tá? Isso aqui também é legal, ó, tolerância a falhas. Quer ver uma coisa? Ó? Vamos supor, agora um pouquinho lembrar, isso aqui não, eu acho que vocês viram até no segundo grau, quando você tem qual é a probabilidade de elementos independentes. Por exemplo, igual, se eu tenho um computador aqui, esse aqui, a princípio, um não depende do outro. Vamos supor que eu tenho a probabilidade de falha é meio, 50% de uma máquina. 50%. Se eu ponho duas, quanto é que é a probabilidade? Quando é independente, você soma ou multiplica as probabilidades? Você multiplica. Porque 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Você diminuiu. Ou seja, no limite, quando o número de máquina tende para infinito, a probabilidade de falha tende a zero. Entendeu? Tá? Que a probabilidade, no máximo, é 1. Então, se tem falha, então, né, é um número menor que 1. Se você multiplica repetidamente número menor do que 1, conforme vai diminuindo. Então, quanto mais máquina você vai botar, menor é a probabilidade de falhas. Então, olha só, galera, que interessante. Você tem umas medidas que chama SLA, né? Que é Service Level Agreement. Qual é a moral da história? Como você sabe que a probabilidade de falha, conforme você vai botando, ela diminui? Igual eu falei, no limite, quando o número de máquinas vai para infinito. Você não é doido, você não vai botar um número infinito. Você vai botar quantas máquinas? Você vai olhar e falar o seguinte, quanto que me custa ficar 1 hora fora do ar? Quanto que eu fico fora do ar atualmente? Eu fico 40 horas fora do ar. Aí eu vou colocando máquinas até o quê? Que eu botar mais uma máquina, o que eu gasto é maior do que eu economizo. Pô, você tem uma empresa grande. Cada hora fora do ar, tu perde, sei lá, R$10.000. Aí você vai vendo quantas máquinas você vai botando, você concorda que o número de horas que você vai ficando fora do ar vai diminuindo. Aí até você ver o seguinte, a partir desse momento, se eu botar mais máquina, é óbvio, vai melhorar minha condição, mas só que eu tenho um ganho que eu chamo de ganho marginal. É igual aquele que eu falei, né? O que é um ganho marginal? Né? Para a gente, se alguém chegar e falar assim para você, você está no trabalho, eu te dou R$200 para tu ficar mais uma horinha aqui. Porra, é óbvio que eu fico, porque R$200 perto do meu salário é muito. Agora pega um juiz aí que ganha 100 mil por mês. Te dou R$200.
Cara, R$200 é tão pouco. Por que não... Ele vai rir, né? Piada. Esse que é o ganho marginal. Entendeu? Então não adianta eu botar mais margem. Beleza, eu vou ganhar, mas é tão pouquinho que não compensa. Entendeu? Não compensa mais. Tá? Aí você pode ir trabalhando com isso. Entendeu? Para você ver quantas máquinas, de repente, você vai botar para você ter uma tolerância a falha boa e que sem a empresa, né, perder dinheiro. Entendeu? Aí você vai vendo quantas máquinas você vai colocar. Porque eu volto a dizer, você não vai botar infinito para levar para zero. Primeiro que você não vai ter dinheiro para isso, vai custar mais caro do que tu já perde. Aí qual é a lógica disso? Entendeu? Não tem lógica. Tá? Então a ideia é essa, para você melhorar essa tolerância à falha. E outra coisa, se você tem duas, se uma falhar, você ainda tem outra. Agora, se você só tem uma, aquela ali falhou, acabou, se lascou. E também, igual eu falei, a grande vantagem é essa, né? Você dá essa vazão no sistema. Né? É interessante também ter essa questão de transparência quanto à nomeação, numeração de máquina, etc. Tá? Isso aqui é legal. Sistema distribuído e processamento paralelo. Você pode ter um sistema distribuído que faz computação paralela, que é o que a gente vai fazer, mas você pode ter computação paralela sem ter sistema distribuído. Por exemplo, se você tem uma única máquina e processa só multicore, ou só na GPU que tem um monte de cores, ele é processamento paralelo. Igual eu falei, por que igual ao OpenAI ele faz o processamento paralelo, mas distribuído? Porque a quantidade de dados não cabe numa única máquina. Então, ele tem que quebrar entre as máquinas. Entendeu? Não cabe, cara. Não dá. Entendeu? A quantidade de informação é extremamente grande, é monstruosa. Não tem como. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? Então, aí, se você não precisar distribuir, não distribua. Então, a gente, antes de fazer o código, a gente tem que analisar o nosso problema. Porque tem algoritmos que eles são intrinsecamente sequenciais. Um exemplo, né, se você for fazer a série de Fibonacci. Tá? Porque esse valor é igual a esse mais o 2 de trás. Se eu divido, por exemplo, calcular os 250 da série aqui, os outros 250, ou seja, de 251 até 500 aqui e tal. Como é que eu vou calcular esses sem ter esses, o 251 sem ter o 250, o 249 que tem nessa outra máquina? Concorda comigo? Como é que eu vou fazer? Não tem. Aí, se você tentar fazer esse distribuído, vai ficar pior para o sequencial. Por quê? E você ainda tem o tempo de comunicação aqui para chegar no outro. Depois do tempo, aí vai ficar mais lento o distribuído que o sequencial. Por quê? Porque esse problema é intrinsecamente sequencial. Entendeu? Quando você tem um problema que é intrinsecamente sequencial, qual é a única forma de eu andar com ele mais rápido? Tendo uma máquina mais rápida. Não tem outro jeito. Entendeu? Não tem outro jeito. Não tem. Tá? Então, você tem que saber. Porque senão você vai falar assim, aí, ó, que professor porcaria me ensinou o trem errado aí, disse que quando faz para distribuído melhora e não melhorou nada. Mas não é, você não usou o teu algoritmo, não é apropriado. É a mesma coisa você querer ir de Ferrari na zona rural. Não vai rolar, meu irmão. Porque não tem, cara, como é que o carro não é apropriado para aquilo, cara? Na primeira, aí vai ficar atolado lá no barro. Não vai, cara. Entendeu? Não vai. Entendeu? Porque não é, você quis usar uma coisa que não é apropriada. Entendeu? Então, você tem que olhar o problema e ver, opa, esse aqui dá para eu fazer? Se não der, o único jeito de andar mais rápido é botando a máquina na CPU mais rápido. Acabou. Entendeu?
Aqui é famoso, dá a César o que é de César, bicho. Não adianta você querer pegar um negócio que é intrinsecamente sequencial e querer botar para ser distribuído, não vai rolar. Entendeu? Vai ficar pior. Aí, o professor me ensinou, tem errado. Tá? Então, a gente vai ver quando realmente é cabível fazer, né? Então, a gente tem que olhar a cara do problema, do nosso algoritmo e ver se dá para fazer isso. Então, quais são os prós e contras? Então, a melhor relação custo-desempenho, né? Custo-desempenho do conjunto de CPUs. Como assim, professor? Cara, eu não preciso comprar uma super máquina, bicho, eu posso usar. Aqui, acho que eu tenho aqui. Por exemplo. Tá? Preciso. Escalabilidade, igual eu falei, qual a dificuldade nessa rede local botar mais uma máquina aqui? Nenhuma. Tá vendo? Ultrapasse sem limite na capacidade computacional de uma única CPU, melhorar o tempo de resposta. Igual eu falei, às vezes, se você for ver a vazão da rede, né, uma única máquina, às vezes não dá. Então, se você tem várias, a vazão é maior, né? Tá? Então, você tem um menor tempo de resposta, porque é igual eu falei, eu vou processar a imagem. Se eu tenho 20 máquinas, eu divido a imagem em 20 pedaços e cada um processa um pedaço, aproximadamente você vai ter 20 vezes menor o tempo. Não é? Entendeu? Então, a ideia é essa, você consegue melhorar o desempenho. Então, você pode ter aplicações de alta confiabilidade, alta disponibilidade, flexibilidade, crescimento incremental, compartilhamento de dados e recursos. Fala o pró, e agora o contra. O que acontece? Falta de experiência em projetar, implementar e usar software distribuído. Se você não sabe, não aprendeu, como é que tu vai fazer? Entendeu? Também tem essa questão, falta de um controle central, mas aí a gente pode fazer o quê? Criar federação. O que é federação? Dentro de determinado grupo de elementos computacionais, eu posso eleger um líder e ele organiza. Como seria isso, professor? Quer ver um exemplo? Vamos ter uma reunião do curso. Em vez de todos os alunos, elege um representante de turma. Por quê? Aí a coordenação fala com ele e eles passam para cada um dos grupos. Por quê? Porque você reduz a comunicação e ruído na comunicação. Tá? Aí que seriam esse líder de turma. Seria, você cria o que a gente chama de federação. Tá? Óbvio, o sistema distribuído depende do funcionamento correto da rede. Se a rede parar, entendeu? Aí, por isso que a gente às vezes tem que ter redes tolerantes, quer dizer, é igual esses data centers. Então, acho que ele tem uma única linha de comunicação, ele tem duas ou mais e de operadores de telecomunicação diferentes. Porque se às vezes uma deu pipoca, ele tem a outra de backup. Tá? E também a segurança oferece uma oportunidade para violação. Por que aqui eu não entro especificamente também nessa questão de segurança? Que vocês têm aquela disciplina de segurança com o professor, né, Tiago Almeida. Aí não tem nem razão eu ficar duplicando conteúdo, entendeu? Tá? Mas falando que tem por quê? Se ela roda numa rede, num sistema operacional, o mesmo problema que você vai ter aqui. Entendeu? Por isso que eu não duplico. Senão, eu vou falar a mesma coisa que o professor já falou lá. Entendeu? Aí por isso que eu não coloco. Tá? E aí, gente, eu vou depois abrir lá no AVA. Isso aqui é só um questionáriozinho, só para vocês responderem aí. Tá? Aí eu vou botar, pode deixar. Pode ficar tranquilo. Ó. Na hora que eu botar isso aqui, eu vou lá no AVA, aí que eu vou disparo o e-mail. Pessoal, já botei o material que tem esse último slide aqui, né? Para vocês lá, tá? Tá bom? Quer ver, ó? Só mostrar um negócio aqui para vocês. Cadê onde que eu acho? Tá aqui. Aqui, ó. Quer ver lá a foto lá da universidade? Cadê aqui, ó? Olha só. Olha o naipe, como é que é a universidade lá, ó. Deixa eu ver, cara. Isso aqui
Cara, você vê cheio de lojinhas aqui e tal. Ó, cara, o trem é chique, bicho. Aí, ó, não parece um hotel desses aí, ó. Isso é lá isso é na universidade, cara. Deve ter investido numa área de merchandising, né? Entendeu? Ó, esse aqui é na biblioteca. Aí, ó. Tá vendo aqui, pessoal, você tá. Aí aqui lá a universidade é UCF, né? É University of Central Florida. Isso aqui foi uma professora que recebeu lá. Daqui, ó. Cara, mas é muito bonito lá o negócio. Tá vendo? Isso aqui foi o que eu falei para vocês, o quadro que eles têm lá, ó, com as universidades com as empresas que apoiam a universidade. Essas entre nós eles aí é só uma sabedoria, né? Hã? Essas nós eles aí é só uma sabedoria, né? Os caras não. Ficar esses golpes aqui, tá ligado? Não, cara. Aqui, ó. Isso aqui eu já te falei aqui na biblioteca, ó. Tá vendo? Tem um equipamento aqui específico para escanear e tal, cara. Cara, é top demais, viu? Aí, ó, isso aqui é na biblioteca, ó. Cara, é chique lá o negócio. E são 5 andares esse prédio aí. Aí lá em cima tem um lugar, eu desconfiei. Rapaz, é um lugar do silêncio. Aí eu não vi ninguém. Falei, cara, eu tenho certeza que tem alguém dormindo aqui, cara. Aí eu fui lá, tinha um lá morgado lá. E lá tem, cara, aquelas cápsulas assim, para você se esticar, tem internet, tem. Cara, te dá, cara, você não precisa sair. Tá vendo? Isso aqui é dentro da biblioteca ainda, ó. Você vê, é bonito, cara, o negócio. Tá vendo? Aí, ó, e que eu falei aqui, ó, library, tá vendo? Na biblioteca é muito bonita lá a universidade. Era chafarizão. Cara, parece que você está no hotel, isso aí, ó. Ah, esse aqui que eu falei, ó. É o auditório na recepção dos alunos. Para receber os alunos. Aí tinha aqui, tá vendo? Esse aqui era os alunos explicando o esquema da universidade. Tá vendo? Ó? Quer ver? Igual o cara tá falando aqui, ó. Que aqui tá meio, ó. Active, involved, interest, ou seja, você tem que ser uma pessoa ativa, envolvida, tem interesse, entendeu? Cara, o negócio lá né? Entendeu, cara? É bem bacana mesmo. Tá vendo? Aí receber, tá vendo? Get your device ready, você recebe as informações. Cara, é bonito lá o negócio. Eu acho que eu não botei aqui a foto, cara. Quer ver, ó? Tem deixa eu ver se eu tenho aqui no celular. Quer ver, ó? Que eles botam lá, ó. Eu acho que eu tirei aqui. Deixa eu ver se eu... não, que esse aqui foi, ó. Um negócio aqui, quando eu fiz o vídeo, que eles vêm escrito aqui. Olha lá, ó. Eles vêm escrito aqui em cima, ó. O cara entrar na universidade, ó. Creativity... Tá vendo? Eles vão escrevendo. Aí eu filmei, ó. Tá vendo? Os caras vão colocando os lemas deles lá. Ó. Tive mais um aqui, ó. Scholarship. Tá vendo? Use charge on the field. Ou seja, melhore no seu campo de atuação com seu espírito. Você nunca vai desistir, né? E você vai ganhar o ouro na chegada. Cara... os caras têm uns lemas, assim, cara, para o cara sentir onde que ele está entrando, rapaz. Entendeu como é que é? O negócio é bem bacana, cara. Não, cara, e olha que não é dessas universidades top das galáxias, não, cara. É University of Central Florida. Né? Cara, igual eu tô falando que eu já fui, aí essa daquelas chique, ou foi na Georgia Tech, que essa está entre aquelas brutona. Foi em 2023, eu fui apresentar o meu trabalho, fui lá na Universidade da Califórnia, lá na UCLA. Ela lá também é chique. Eu fui apresentar também lá na Columbia University, aquela lá em Nova York também é chique pra caramba.
Tem. E você vê lá fora, porque os caras lá. A empresa, cara. Por exemplo, muito financiamento que as empresas, que essas instituições têm, eles financiam. E os alunos, depois que tem empresas e tudo mais, ele vê o seguinte, cara, eu fui um bom aluno, criei a minha empresa, agora é multimilionária. Se eu quero continuar multimilionário, eu preciso ter gente boa ou melhor do que eu fui. Onde eu me formei? Então, eu vou ter que doar grana lá para a universidade para manter o nível, para manter o padrão. Entendeu como é que é? Então, lá os caras têm essa cultura. Entendeu? Lá os caras têm essa cultura, cara. Entendeu? De doar. Por quê, cara? Eles fazem o seguinte, cara, a empresa é formada de pessoas. Se eu quero tornar o top e tudo mais, da onde que eu vim que eu consegui ter conhecimento para criar essa empresa? Não foi dali? Então, eu tenho que apoiar lá para poder continuar vindo gente boa para a minha empresa continuar. Entendeu? Lá eles têm essa cultura. Esse que é a diferença. Não estou falando só nos Estados Unidos, não. Os países mais desenvolvidos, no Canadá, na França, na Alemanha, todos eles pensam desse jeito. Agora aqui no Brasil, está começando, sabe? Só chegar eles e nós aqui só tem uma ilustração de tudo isso. Não rapaz, entendeu? Mas o problema todo é o seguinte, as leis no Brasil que agora estão mudando para, por exemplo, a gente aqui numa universidade federal poder captar recurso para fazer projeto, fazer coisa, que antigamente era totalmente proibido. Não podia. Entendeu? Não podia. Se você é professor, você está na federal e é pesquisador, a única coisa só que você vai fazer é só aula e acabou. Agora, de um tempo para cá, que está mudando essa cultura. Mas só que lá fora, isso já existe desde sempre. Entendeu? Lá é o seguinte, quanto mais projetos você fizer com as empresas e conseguir recursos mais top, mais apoio a instituição te dá. Entendeu? Aqui no UFT ainda tem uns caras, desculpa estar fazendo esse comentário, desses cursos que não servem para muita coisa, sim, sabe? A gente sabe que tem uns cursos que não servem para... Não, quer ver? Por exemplo, você tem um curso de teatro. Cara, tirando aquele camarada lá que foi para Globo, qual outro artista conhece aqui do Toco? Entendeu? Então, aí os caras brigam, rapaz. Não, que vocês são uns mercenários, vocês estão se vendendo. Eu te juro, cara. Por quê? Eles não fazem nada. Aí, como tem gente que faz, aí eles ficam brigando. Vocês são uns mercenários, vocês ficam se vendendo, não sei o quê. Mas eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Parece que assim, ó, vocês ficam sem receber, a gente recebe, vocês ficam sem receber problema. Não, cara, e eles ficam putos, porque se a gente faz projeto, capta recursos, faz as coisas e tudo mais. Não, para você ver, ó, igual esses laboratórios aqui, essas coisas, você vê, igual aí, um dos professores, você vê, o professor Ari, a gente conseguiu, você vê, ter esse laboratório aqui, que a gente tem, os laboratórios, fazendo esses projetos, cara. Mas tem gente, infelizmente, tem uns cara que não faz nada, aí eles querem criar problema, entendeu? Se hoje, professor, se uma funcionário dessa jogar direto aqui, teria como você aqui, tem. Agora conseguiu, através que agora a gente tem a FAPTO, aquela que fica aqui na Graciosa, sabe? Agora dá. Depois de muita luta, agora a gente consegue fazer essas coisas. Foi uma das coisas, por isso que eu gosto de ir nesses eventos, que aí é também para fechar parceria. Igual aquela professora, eu já conversei com ela, aí ela abriu a oportunidade de fechar parceria. Se Deus quiser, depois aí eu tenho que até negociar com vocês, que provavelmente que em novembro a gente vai fechar também uma parceria
com o pessoal lá na Itália. Aí eu tenho que dar um pulinho lá. Aí a gente combina, negocia isso aqui, né? Não, cara, mas bicho, porque aí vai criar oportunidade. Não, cara, mas por que com isso a gente vai criar oportunidade, convênio, para quê? Para aluno ir para lá, e aluno de lá vir para cá, professor ir para lá, professor, entendeu? Se não fecha a parceria, não tem como, entendeu? Que aí a ideia é essa, entendeu? Para fechar essas parcerias, para dar condição, para ir para o pessoal ir, cara. Cara, tem uma experiência, cara. Só você mesmo para entender, cara. É um aprendizado muito grande que a gente tem, cara, indo para um negócio desse, cara. A única coisa só que eu já aconselho para você, hoje, bicho, não era igual na minha época, que eu tinha que pegar um livro para estudar inglês. Hoje, bicho, você tem IA, tu conversa com a IA. Ah, falou errado, ela ainda te corrige. Bicho, desculpa falar, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Bicho, hoje não tem desculpa. E inglês é a língua universal, bicho. Tu pode ir para qualquer lugar que tu se vira. Entendeu? Ainda mais na área acadêmica, na nossa área de TI, bicho, é inglês, cara. É óbvio, se tu souber mais alguma outra mais, putz, muito melhor. Mas o básico é inglês. Se você não souber, lascou. Entendeu? Se eu não souber, como é que eu ia nesse aí? Ficando... Como é que você comunica, que você fala com as pessoas, tudo mais, entendeu? Né? Então precisa, cara, entendeu? Para você conseguir, né, se comunicar, que é por isso que aparecem as oportunidades, entendeu, cara? Vale a pena, cara. E só para falar para você, às vezes o pessoal acha que é muito caro, só para você ver, vai ter um dia aí que a gente vai ter que dar uma aula aí do mestrado. Você pode achar mentira, cara. Em Rondônia, você acredita que você ir para Rondônia aqui fica mais caro que os Estados Unidos? Você acredita? É mais caro tu viajar dentro do Brasil do que tu ir para os Estados Unidos. Te juro, cara. Se tu entrar na internet agora, desafio. Tu procura passagem para Miami, procura lá para Boa Vista, lá e vê quanto é que é o preço. Para você ver se não é mais caro que tu ir para os Estados Unidos. É foda, cara. É mais caro tu ir viajar dentro do Brasil que tu ir para fora. Entendeu? Então, rapaz, vale a pena, cara. Reclamou, ó.